Quem foi que disse que o carbono só pode fazer 4 ligações? Ué, meu professor. Muito provavelmente seu professor falou que realmente o carbono só pode fazer 4 ligações. Só que isso dentro da química orgânica, ou pelo menos da química orgânica clássica. Na verdade, nós temos inúmeros exemplos onde o carbono não faz apenas 4 ligações. Faz mais do que 4 ligações e faz menos do que 4 ligações. Dentro da própria química orgânica, não pensando na química orgânica do ensino médio, mas na química orgânica de graduação, nós temos, por exemplo, os carbocátions, onde o carbono faz 3 ligações. Nós temos os carbenos, onde o carbono costuma fazer apenas 2 ligações. Essas espécies, o carbono faz menos do que 4 ligações. Tudo bem, são intermediários, são espécies instáveis. Só que nós temos inúmeras outras substâncias, inúmeras outras espécies químicas, onde o carbono faz mais do que 4 ligações. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Essas estruturas aqui, na verdade, foram retiradas do Misley e Tarr, do livro de Química Inorgânica. Eu não consegui achar a referência delas, o que é uma pena, eu queria mostrar o artigo original para vocês. Mas aqui a gente consegue ver vários exemplos onde o carbono faz mais do que 4 ligações. Aqui nós temos 2 casos onde o carbono ele age como ponte entre 2 átomos de alumínio. Aqui nós temos um grupo metila, então o carbono aqui está fazendo 5 ligações. Aqui nós temos o anel aromático agindo como ponte, então o carbono aqui também faz 5 ligações. Agora, aqui o número de ligações é ainda maior. Nós temos o carbono aqui fazendo 5 ligações com os átomos de ferro. Aqui ele está fazendo 6 ligações, então aqui 5, aqui 6. Aqui ele está fazendo 7 ligações, aqui o carbono está fazendo 8 ligações. Então o número de ligações que o carbono faz é muito maior do que 4. O que mostra então que não é em um exemplo isolado que o carbono faz mais do que 4 ligações. Tudo bem, aqui não são compostos orgânicos clássicos, aqui fica dentro da chamada química organometálica, mas ainda assim o carbono está fazendo mais do que 4 ligações. Um exemplo disso está nesse artigo aqui. Um artigo, notem, de 1985. Esse artigo tem a minha idade. E aqui nós temos alguns clusters, algumas estruturas envolvendo carbono e metais, onde o carbono faz mais do que 4 ligações. Eu, inclusive, baixei a estrutura cristalina de um desses compostos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, pessoal. Essas esferas azuladas aqui são átomos de cobalto. Se eu pedir para ele mostrar a identidade dos átomos, a etiqueta dos átomos, aqui nós temos cobalto em azul, em cinza nós temos o carbono, e em vermelho nós temos o oxigênio. Notem esse átomo de carbono aqui, deixa eu mudar a forma de visualização, colocar assim, e aqui esse carbono eu vou pedir para observar como esfera. Ótimo. Notem, o carbono aqui está fazendo um total de 6 ligações. Nós temos um prisma de cobalto, ele está se ligando a 3 átomos de cobalto em cima, na face superior do prisma, e 3 átomos de cobalto na face inferior do prisma. Então nós temos um exemplo em que o carbono está fazendo 6 ligações, inclusive com estrutura cristalina, em um artigo de 1985, tem mais de 30 anos que essa estrutura foi publicada. Mas vamos voltar lá para outros exemplos. No finalzinho de 2016, início de 2017, foi publicado esse artigo aqui, que eu inclusive gravei um vídeo aqui no Universidade da Química, vou deixar o link aqui em cima no card, onde chamava a atenção de um átomo de carbono fazendo um total de 6 ligações, inclusive com estrutura cristalina. Então aqui nós temos um átomo de carbono, ele faz 5 ligações com esses átomos na base e mais uma ligação com esse carbono aqui em cima. Então esse carbono aqui era hexavalente. Eu lembro que quando eu gravei esse vídeo, o vídeo teve várias visualizações no mesmo dia, porque era algo incrível. Só que esse daqui é um artigo, como eu disse, no início de 2017. E desde 85 nós temos estruturas, por exemplo, com carbono fazendo mais do que 4 ligações. Isso se nós não tivermos, e provavelmente temos, artigos anteriores àquele que eu mostrei para vocês. O próprio Misley e Tarr não é um livro tão recente assim, eu não lembro qual é a edição dele, mas ali já mostra vários exemplos onde o carbono faz mais do que 4 ligações. E nós temos vários outros exemplos dentro da própria química orgânica, onde o carbono não faz necessariamente 4 ligações. No estudo de carbocátions, por exemplo, o carbono ele faz um número bem variado de ligações. O típico são 3 ligações, mas aqui nós temos a possibilidade de 5 ligações, o C5+. Aqui nós temos o CH6+, onde o carbono faz 6 ligações. O CH7+, onde ele faz um total de 7 ligações. É óbvio, essas ligações aqui são ligações de 3 centros, 2 elétrons, não são ligações covalentes propriamente ditas.
Porém, podemos considerar sim como sendo 2 ligações. E ainda assim, isso daqui está dentro da química orgânica. E o carbono não necessariamente faz apenas 4 ligações. Quer ver um outro exemplo bem comum? É o CO. No caso aqui do CO, o carbono não faz mais do que 4 ligações, ele faz menos do que 4 ligações. E quando a gente descreve a estrutura de Lewis para o CO, nós temos uma ligação tripla. O carbono aqui faz apenas 3 ligações. Então, o carbono não está restrito a 4 ligações. Dentro do contexto da química orgânica, a maioria das moléculas, sim, ele faz 4 ligações. Porém, ele não está restrito. O que é interessante é que esses exemplos já foram publicados há muito tempo. E sabíamos disso? Esse é um problema sério que nós temos. Não sei se é um problema específico do brasileiro, mas eu acho que é um problema crônico no nosso sistema de ensino. Nós temos o péssimo hábito de não ler, de não fazer pesquisas bibliográficas. Às vezes, até mesmo professores universitários têm esse péssimo hábito. Tem muita coisa publicada na literatura que na década de 90 poderíamos até utilizar como desculpa a falta de acesso. No início do ano 2000 a gente também poderia utilizar essa desculpa, mas, sei lá, de 2010 para cá, acaba sendo quase que impossível utilizarmos essa desculpa. Então, o péssimo hábito de não fazermos pesquisas bibliográficas acaba levando a uma espécie de ignorância do que diz respeito ao que tem sido produzido na química. Eu gosto de fazer minha pesquisa bibliográfica, não faço como deveria, não faço da forma adequada, mas o que eu faço já me ajuda bastante. Por exemplo, quando eu publiquei o vídeo falando sobre o carbono hexavalente, eu também fiquei espantado com uma estrutura cristalina do carbono fazendo mais do que 4 ligações. Esse, de novo, um artigo do início de 2017. Esse artigo que eu mostrei para vocês, a estrutura cristalina daquele composto, é de 85. Como que eu descobri isso? Agora que eu estou montando o meu curso de Química Inorgânica, que por sinal já está disponível, o curso está muito bom. Já tem toda a matéria da parte de Química Inorgânica 1 e talvez a partir da semana que vem eu já comece a acrescentar as aulas relativas a compostos de coordenação. Mas enfim, foi preparando o curso de Química Inorgânica, então a necessidade de ler, a necessidade de buscar referências, fora dos livros mesmo, buscar referências em artigos, que eu acabei descobrindo, por exemplo, essas espécies onde o carbono faz 7, 8 ligações, enfim, um número muito maior do que 4 ligações. Quanto ao curso de Química Inorgânica, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira assinar. Eu tenho certeza que você vai gostar do curso, ele vai te ajudar bastante. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham, por exemplo, sobre isso que eu falei, que é um péssimo hábito que nós temos, não fazermos pesquisas bibliográficas adequadas? Também queria saber se vocês já conheciam esses sistemas onde o carbono faz mais do que 4 ligações, se o seu professor da sua universidade comentou isso com vocês. Enfim, eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Se gostaram do vídeo, então, por favor, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, isso é muito importante, e principalmente se inscreva na Universidade da Química.